introdução. Você sabe que a gente sempre tem falado sobre avivamento, eu falo sobre avivamento. Acredito no avivamento, não deixei de acreditar. E oro por avivamento e desejo muito avivamento. E algumas coisas vão acontecer antes do avivamento chegar. Porque existe aquilo que precede o avivamento, existe a evidência do avivamento, e existe o fruto do avivamento. Então, muitas coisas precedem o avivamento, e nós precisamos estar atentos para algumas delas. E eu tenho sentido algumas coisas no meu espírito, irmãos. Eu quero compartilhar só isso, só essa medida com vocês, amém? Só aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Quero ir além disso, porque uma mensagem que nasce da mente alcança a mente, amém? Mas uma mensagem que nasce do coração alcança os corações também. E eu tenho falado que você vai ouvir falar muito sobre oração. Não é porque eu preguei sobre oração, não é porque eu vou pregar sobre oração, mas nos próximos meses e anos você vai ouvir falar muito sobre oração, muito sobre oração, muito sobre oração. Por quê? Porque sempre que Deus quer trazer um avivamento para a terra, Ele coloca o seu povo para orar. E a gente só ora porque o Espírito Santo dentro de nós clama Abba Pai, senão nós não oramos. E o Espírito Santo, Ele clama Abba Pai dentro de nós porque Ele quer nos levar a se relacionar com o Pai, com o Abba. Mas muitas vezes a gente não ora porque nós não estamos sensíveis o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo nos chamando para orar. E quanto mais você ora, porque quanto mais você ora, mais sensível você fica e mais você responde aos comandos do Espírito te chamando para orar, para se relacionar com Ele, para se relacionar com o Pai, amém? Faça uma experiência, comece a orar, faça um propósito de oração por uma semana, você vai ver que quando você terminar, você vai querer orar mais. Agora fica uma semana sem orar, que você vai ver que vai ser até mais difícil para você continuar ou voltar a orar. É uma das coisas que está acontecendo já. Eu tenho sentido no meu espírito Deus me chamando demais para orar novamente, chamando a igreja para orar novamente. Alguém tem sentido isso, essa fome por Deus? Aleluia. É o próprio Espírito te chamando, querido, porque aqueles que oram serão os primeiros a desfrutar do avivamento. Amém? Você ouviu um amém aí? E não haverá avivamento sem oração. E o legal é que outra evidência, o precedência, né? Que precede o avivamento, algo que está começando a acontecer. Eu quero ser um profeta dessa geração, em nome de Jesus. Sou pastor, mas deixa eu ser profeta hoje. Algo que vai acontecer, já está acontecendo também, é porque quando você ora, você começa a ficar sensível. Quando você ora por avivamento, Deus começa a se mover. E o avivamento está vindo para a terra. E uma das evidências, ou daquilo que precede o avivamento, é um verdadeiro e profundo arrependimento vindo sobre nós. E o Senhor me deu uma imagem, uma forma de explicar, né, isso, essa semana, eu achei bem bacana. Alguém já assistiu o filme Nevoeiro aí? Levanta a mão aí, Nevoeiro. Vem aquela neblina, né? Depois tem uns bichos feios lá no meio. Mas a neblina, Deus me trouxe a ideia da neblina. É que o avivamento está vindo como o nevoeiro, como uma neblina densa. Só que antes de você alcançar a neblina densa está aqui, o foco mais denso dela. Mas ela vai se desfazendo e vai se estendendo a neblina. É como você ir ali para São João Batista, por exemplo, ou para algum lugar, quando tem muita neblina no asfalto, você vê que lá na frente, ali na estrada, você não consegue enxergar mais. Pode ser uma reta de quilômetros, mas ali no outro lado, na frente da igreja, você percebe que tem uma neblina ali. Quando você chega ali, ela não está mais ali, parece. Ela está mais para frente. Mas você entende que você já chegou nela. Só que ela não está tão densa. Assim é o avivamento vindo para a terra. Vai chegar o ponto crucial dele. Das densas, a glória densa.
Lá em Azusa, querido, existia uma nuvem de glória tão grande que as crianças brincavam de se esconder no meio dela. Isso está nos livros em inglês, não foram traduzidos ainda para o Brasil. Relatos do que foi aquele avivamento. Então ela está vindo, essa neblina, esse avivamento está chegando. Só que ele não chegou ainda no seu auge. Ele está vindo como uma cerração e já está nos atingindo. Já está nos levando a orar mais, já está nos quebrantando mais, já está gerando já uma fome a mais. E junto com isso, com essa sensibilidade, ele vai começar a gerar um arrependimento verdadeiro e genuíno. Isso já está começando a acontecer. Eu falava na sala essa semana sobre isso. A aula era sobre panorama bíblico. Eu saí fora, né? Renan estava, né? E entramos nesse assunto. Porque uma coisa, queridos, é você se arrepender de imoralidades, não só sexuais. Tudo que é imoral, não só sexo, pornografia, fornicação, masturbação. Pecados imorais, eles são claros a nós. Nós nem precisamos mais do Espírito Santo para nos convencer. A gente sabe o que é certo e o que é errado pela palavra de Deus, amém? Mas essa sensibilidade, esse arrependimento que o Senhor está trazendo, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz vida. É o próprio Deus que vai ferir o nosso coração, a nossa mente, e vai nos trazer convicção de pecados que não estão claros a nós, mas que desagradam a Deus. E quem faz isso é o próprio Deus, é a neblina chegando. Conforme ela vai ficando mais densa, mais você vai tendo a revelação de quem você é e de coisas que você faz, pensa, age, intenta dentro do seu coração que não agradam a Deus. Então você vai começar a se arrepender, cara, por coisas que você vai dizer: meu Deus, será que eu estou ficando maluco? Estou me arrependendo disso, mas acho que nem é pecado, mas em todos os casos vou me arrepender. E em outros momentos você vai ser tão confrontado pela glória de Deus, que você vai entrar em crise, você vai entrar numa angústia, porque você vai ver o quão pecador de fato você é. Você não é tão bom assim como você pensa. É Pedro diante de Jesus, negando por 3 vezes. Um pouquinho antes, ele disse: não, eu não vou deixar ninguém te matar, eu vou morrer por ti. Jesus disse: Pedro, não sabe o que estás falando. Só um pouquinho, primeiro aperto, eu não conheço ele. Sabe o que é engraçado dessa situação? Que as pessoas disseram assim, conhece sim, tu és parecido com ele, tu fala como ele, tu age como ele. É isso que Deus espera de nós. Mas mesmo assim ele negou Jesus. Claro que depois Jesus chama ele, depois de uma outra ocasião, Jesus já ressurreto, e a Bíblia relata também um texto que Jesus disse: olha, quando tu for velho, quando tu era criança, tu se cingia, quando tu for velho, serás cingido. Ou seja, aí o texto fala, Jesus falava acerca da sua morte. Jesus sabia que ele morreria crucificado por Jesus, mas naquele momento ele ainda não estava nesse nível tão espiritual assim. Então, queridos, você vai começar a se arrepender por ter pensado algo do seu irmão. Lá na sua casa, no seu dia, veio uma pessoa na sua mente que fez algo para você, você pensou algo mal, você ficou alimentando aquilo na sua mente, você às vezes até compartilhou com outra pessoa, e o Espírito Santo vai te convencer numa medida tão grande, você vai dizer: meu Deus, me perdoa porque eu pensei mal do meu irmão e isso te feriu, Senhor. E sabe como é que você consegue fazer isso? Você não faz isso por um pregador falando, você não faz isso porque alguém te manda. Você só vai fazer isso quando o próprio Espírito Santo encher você e te envolver com a glória, para trazer à sua consciência que isso também desagradou a Deus. Então o avivamento não é promovido por humanos, por seres humanos, por pregadores, por ninguém. Avivamento é o próprio Deus que promove. E eu falo isso, parece tão banal, mas a Bíblia tem um texto, eu até usei na sala, que Jesus diz assim: olha, se você chamar o seu irmão de louco, você já é réu de juízo. Porque a gente pode matar as pessoas dentro de nós,
Só que a gente lê o texto e parece que você compreende o tamanho do que o texto está dizendo? Se você intentar algo contra o seu irmão, se você tiver um sentimento de amargura contra o seu irmão dentro de você chamar ele de louco, quer dizer, não é chamar de louco literalmente, é você falar alguma coisa ruim, ter algo contra alguém, você é digno de juízo. Mas isso parece que não pesa em nós. Por quê? Porque precisa da glória junto. E é o Espírito Santo que vai promover. Então não se assuste, queridos. Eu não vou pregar sobre isso. Estou introduzindo aqui, né? Não se assuste consigo mesmo. Se Deus te levar para alguns desertos, algumas crises, para revelar o seu coração. Sabe por quê? Porque lá tem um texto de Êxodo que diz assim, ó: lembra-te, Deus está falando para o povo de Israel, quando eles saíram da escravidão do Egito, passaram 40 anos no deserto. Ele disse assim, ó: lembra-te que eu te guiei pelo deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ou seja, Deus levou o povo para o deserto para humilhar o povo, para provar o povo, para saber o que estava no coração do povo, se guardaria ou não os seus mandamentos. Agora eu pergunto para você, Deus não sabia o que estava no coração do povo? Sim ou não? Prega comigo aí, sim ou não? Deus sabia o que estava no coração do povo. Por que ele diz então que ele precisa humilhar o povo, provar o povo, para saber o que estava no coração do povo? Porque uma coisa é Deus saber o que está no nosso coração, outra coisa é nós sabermos o que está no nosso coração. E às vezes, querido, nós não sabemos o que está no nosso coração, a não ser por uma intervenção divina do Espírito Santo para revelar nós para nós mesmos. E quer ver o que é mais interessante? Uma coisa é nós sabermos o que está no nosso coração. Outra coisa é nós sabermos o que está no coração e saber que Deus sabe disso. E é aí que gera o arrependimento. Então, queridos, não se assuste se você entrar em níveis de arrependimento, caminhos de volta, pedidos de perdão para pessoas, porque choro, por dizer, Deus, quão falho eu sou, Senhor. Eu achei que eu era tão bonzinho, tão boazinha, mas olha o que eu tenho pensado, olha o que eu tenho arquitetado dentro do meu coração, olha as amarguras, os rancores que eu tenho tido contra as pessoas que caminham comigo, olha a falta de paz que eu tenho tido com as pessoas à minha volta. Senhor, purifica meu coração, Senhor, porque eu não estou te agradando. Então não se assuste, porque isso é mister que isso aconteça antes que venha o avivamento, porque é isso que vai gerar um avivamento pessoal em nós, amém? O pastor André sempre fala, quanto maior o nível do nosso arrependimento, maior o nível do nosso avivamento pessoal. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Abra comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 35. Eu dei um título para essa mensagem: Amando o fruto da colheita. Quem é o fruto da colheita, irmãos? O que são o fruto da colheita? Que colheita é essa? O fruto da colheita são almas. A colheita é a grande colheita que o Senhor Jesus fará no dia da sua vinda, ou aqueles que partem antes dele vir. Então, o fruto da colheita são almas. Nós precisamos amar o fruto da colheita. Nós precisamos amar almas, porque não tem como viver um evangelho sem amor por almas. E é sobre isso que eu quero pregar. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei num culto de jovens, 2011, 12. Foi a primeira mensagem que eu preguei, eu dei esse título. Lógico que eu mudei algumas coisas, mas o Senhor me lembrou essa semana, e dentre algumas coisas que Ele tem ministrado no meu coração nos últimos meses, de que eu entrava para uma sala de oração e eu orava e eu dizia, Deus, dai-me amor por almas, porque um dia eu ouvi um pastor falando
Nós tínhamos que pedir amor por almas. E quando o Senhor nos desse amor por almas, nós íamos olhar para os perdidos, para o mendigo, para a prostituta, para o homossexual, para as pessoas que não conhecem a Jesus, e nós íamos sentir a dor delas. E eu tomei aquilo para mim, eu comecei a orar por isso. E eu lembro que eu recebi esse amor. E eu também lembrei que por algum tempo, eu também não tinha mais esse amor. E a gente entra no automático, a gente entra no evangelho com muitas outras prioridades lícitas. Mas às vezes a gente esquece de pedir para Deus nos encher do seu amor. Mateus 9, 35, 36 diz, Deus... desculpa, deixa eu ler aqui na Bíblia. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. E nós nos reunimos nessa noite para receber a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreendê-la, Senhor, na largura, na altura, na profundidade que ela tem, Senhor. Ministra ela nos nossos corações, Espírito Santo, e faça com que ela se torne viva em nós, Pai. Faz mais uma vez, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer, gerar vida em nós, Senhor, através da Tua palavra, do Teu toque, do Teu mover, para que a nossa vida seja transformada, Senhor, verdadeiramente, pelo Teu poder, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu disse, Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração. Antes mesmo de eu ir para a África, durante a viagem e depois. E uma das frases que eu voltei de lá e falei para minha esposa, primeiro assim, disse: olha, nós precisamos tornar o nosso evangelho mais prático. Falei para ela. Não sei, eu quero compartilhar meu coração. Se servir para você, amém, irmãos. Se não servir, eu creio que vai servir, amém? E eu disse: nós precisamos tornar o nosso evangelho mais prático. A gente faz muita coisa já para Deus e tudo que a gente faz é louvável, é maravilhoso, né, irmãos? Mas sabe, a gente não pode se contentar e se acomodar. E o que é tornar o evangelho mais prático? Eu acredito que nós poderíamos definir com tornar o evangelho prático fora das paredes da igreja. Porque o nosso evangelho aqui dentro, ele é funcional, e a gente tem as demandas, vidas são tocadas, transformadas. A igreja precisa existir. Mas eu gosto de pensar que a gente é como uma pedra, e a igreja é a ostra. Amém? E a igreja, a ostra, ela vai lapidar a pedra, até que a pedra se torne o quê? Uma pérola. E depois a pérola é tirada de dentro da ostra e é levada para um lugar para ser vista. Amém? E nós saímos de uma convenção, eu participei, onde o tema foi ser influentes. Não é influentes aqui dentro, é influentes lá fora, amém? Então eu gosto de pensar que a igreja é essa ostra e nós somos as pedras brutas que Deus está lapidando para nos tornarmos pérolas, para brilhar. E não é o nosso brilho, é o brilho de Cristo em nós lá fora. Tornar esse evangelho mais prático no dia a dia, na vida de outras pessoas.
E Deus espera que a gente dê frutos, querido. Esse é um desejo do Senhor. Ele aguarda os frutos. Um dia Ele vai requerer aquilo que Ele depositou sobre nós, em todas as áreas. O que nós vamos entregar para Ele? Frutos. Efésios 2:10 diz, né? Ele nos preparou uma obra de antemão para que a gente andássemos nela. Preparou uma obra para que a gente realizasse. E eu estava meditando lá na África, olhando aquelas pessoas, aquela situação, aquelas crianças, e o amor daqueles missionários. Eu falei numa sala de aula esses dias, eu dou aula de missiologia, e a gente conhece só a teoria, né? Estudos e tal. E existe um dado que existem mais de 2.700 línguas não alcançadas, dialetos não alcançados pelo Evangelho, que não tem sequer João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Eles não têm sequer isso. Mais de 2.700 dialetos, línguas. E eu dizia, poxa, esse dado está desde 2010, 2012, quando eu comecei a dar aula, e o dado não muda. Aliás, na apostila nossa até está maior. Talvez descobriram mais povos. E eu disse na sala, poxa, será que não tem mais ninguém disposto a ir para algum lugar, aprender a linguagem de um povo, para traduzir um pouquinho do Evangelho, para que eles recebam o Evangelho e sejam salvos? Nesses 10 anos, por que o índice aumentou? E eu fui para a África e conheci um missionário chamado Felipe, que foi discípulo do pastor Osney. E ele trabalha com uma tribo chamada Hadzabe, acho que é. É uma das últimas que ainda caça para sobreviver, se alimenta de animais, veste roupas de animais. E eles não têm o Evangelho, eles são em torno de 2.500 pessoas, essa tribo. E aí uma missionária, uns anos atrás, uma nativa que se converteu há 4 anos, com a ajuda de missionários, pastores que discipularam ela está agora traduzindo a Bíblia em áudio, o pouco que ela sabe. E eles estão comprando uns aparelhinhos de celulares pequenininhos, e eles estão lá ouvindo a Bíblia em áudio. Eu disse, uau! Existe sim alguns ainda dispostos a fazer alguma coisa pelo próximo. E ele vai para a Itália, cara, e ele, o sogro dele mora lá, e Deus mandou ele para lá para resolver umas questões, e ele disse, cara, eu estou indo para a Itália, mas eu não quero ficar na Itália, cara. Eu já estive na Itália, o padrão de vida é excelente, uau, país, primeiro mundo, mas eu quero voltar para a África, cara, para minha tribo. Eu quero voltar lá, cara. E aí a gente foi tomar banho num lugar bem bacana, Hot Spring lá, águas transparentes. Ele tinha um óculosinho, dá para ver o fundo. Ele achou uma corrente da Itália, de prata italiana, 925, estava escrito Itália. E ele, uau, achou aquilo lá e tal. E aí a hora que ele veio com a corrente, eu disse, porque ele estava meio triste de ter que ir para a Itália, mas ele estava obedecendo a Deus. Ele precisa ir, ele quer ficar pelo menos 6 meses e voltar, a ideia dele. Mas ele precisa ir. Ele não sabe se ele vai voltar ou não. E aí quando ele recebeu a corrente, ele já teve várias confirmações, mas eu disse para ele, cara, essa corrente ser da Itália, tu achar uma corrente da Itália, tá indo para a Itália, ele disse, é uma confirmação de Deus que tu tá no caminho certo, é para ti ir para a Itália, cara. Ele disse, pois é, cara. Poxa, amém, glória a Deus, vamos obedecer ao Senhor. Aí nós tomamos o banho e fomos pegar o carro, o pneu estava furado. E aí tivemos que parar ali, perder aquele tempo, que já poderíamos ter ido embora para trocar o pneu. Quando acabamos de trocar o pneu, que estávamos guardando o outro pneu furado, chegou um nativo com um anel de prata no dedo, requerendo a corrente, dizendo que era dele, tá? Porque alguém falou que ele achou. Aí ele ficou meio assim, mas daí viu ele com um monte de anel, entendeu que de fato era dele mesmo, né? E devolveu.
Aí nós entramos no carro e estávamos indo e, poxa, cara, será que era dele mesmo? Tal, alguém perguntou. Ele disse, não, acho que era. Daí eu disse assim, ô Felipe, deixa eu ser profeta na tua vida mais uma vez. Se o fato de tu receber a corrente, de tu achar a corrente, simboliza que você está no caminho certo. É para você ir para a África. Mas o fato de você ter devolvido ela significa que o teu tempo lá não é permanente. Você vai voltar para a África. Ele alegrou o coração e encheu o olho de lágrimas, irmãos. Porque o coração dele está lá disposto a salvar alguém que precisa do Evangelho. Não que na Itália não precise. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele olhava para a multidão e ele sentia íntima compaixão. Ele se movia de íntima compaixão. E sabe quando a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É ter em nós íntima compaixão pelo próximo, irmãos. Por pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Mas isso só pode ocorrer dentro de nós por uma intervenção divina. A partir de um desejo do nosso coração. E é triste o que eu vou dizer, cara, mas a gente estava lá e Deus me falou algumas coisas. Deixa eu abrir aqui o coração, você nem estava na mensagem. E aí, o povo lá, eles não tomam banho, eles usam roupas tudo suja, não escova dente, não tem desodorante, eles não fazem nada. Então eles têm mau cheiro. Imagina você ficar uma semana sem tomar banho. Agora imagina eles, sabe lá quanto tempo eles ficam sem tomar banho, usam as roupas já... Enfim, então eles têm um mau cheiro. É normal daquela região. E aí nós conversávamos, né? Até o pessoal de lá já está mais acostumado. E falava, olha, se eles virem abraçar vocês, não deixem eles abraçar vocês assim por cima. Porque se pegar a axila deles em vocês, na roupa, o cheiro não sai mais. Você vai ter que ir para casa trocar de camisa. Vai ficar insuportável para você. E eles instruíram, né? Assim, de uma forma brincadeira, numa brincadeira. E nada demais, é cultural, beleza? A gente não está acostumado com isso. Mas daí, cara, o Espírito Santo falou uma coisa para mim, eu até exclamei na mesa, depois eu pensei, poxa, acho que eu devia ter ficado só para mim. Acho que não sei se era para todo mundo ou era para mim, mas enfim, eu sei que para mim era. E eu tenho entrado num período de oração, buscado os dons espirituais. Eu ensino isso aqui na igreja, nas escolas. E eu tenho buscado os dons de poder, que são fé, sinais e maravilhas, milagres e curas. Tenho orado muito sobre isso. Eu disse, Deus, me usa lá na África, Senhor, em curas, uau, né? Antes de ir, né? Milagre, E aí nessa hora o Espírito Santo falou assim, quero viver o milagre, mas vocês não estão dispostos a abraçar o leproso. E aí aquilo veio comigo com uma faca no meu coração. E isso é uma realidade nossa. A gente quer viver os milagres, mas não está disposto a abraçar o leproso, cara. Não está disposto a gastar tempo com quem precisa, porque a gente julga que aquele não é merecedor, ou que aquele não tem jeito, aquele lá não vai se converter. E aí eles estão lá orando e dizendo assim, ora por nós, para que quando nós pregarmos o Evangelho, o Espírito Santo convença eles e converta eles. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que vivem no meio do mato, que têm as suas crenças. Queridos, qual que é a nossa maior missão, queridos? E o nosso maior desafio? Eu quero ler um texto aqui com você. Mateus 22, 37, 38, 39. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a história do Antigo Testamento, do povo de Deus, se resume agora nesses dois mandamentos. E eu coloquei aqui, o Senhor ministrou comigo, que esses dois mandamentos falam de necessidade e missão.
necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. É uma necessidade nossa, amém? E qual é a missão? Amar o próximo como a si mesmo. Mas eu só consigo cumprir a minha missão de amar o próximo como a si mesmo se eu amar a Deus sobre todas as coisas. E queridos, como é que eu vou viver um evangelho? Eu estava me perguntando isso. Como que eu posso viver um evangelho sem amar as almas como Deus ama? Sabe, não cabe mais dentro de mim isso. Tem vezes que Deus starta algo dentro de você que você gostaria de que todo mundo entendesse da mesma forma. Você não consegue fazer isso, porque foi o Espírito Santo que startou aquilo. Mas a minha oração hoje era para que o Espírito Santo gerasse em você o que Ele tem gerado em mim esses últimos dias. No meu coração. É uma intervenção do alto que não é humana, é divina. Porque se não for Ele fazer, a gente vai levantar daqui, a gente vai viver o mesmo nível espiritual. Mas se Ele fazer, querido, algo vai mexer conosco, a gente não vai mais conseguir ser o mesmo. Você quer isso? E nunca se tratou de nós, a gente sabe, a gente canta. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Nunca foi sobre nós, é sobre Deus e sobre o próximo. Até foi sobre nós, se tratou sobre nós, quando nós fazíamos parte das ovelhas que não tem pastor. Aí o evangelho era sobre nós, mas hoje não é mais, hoje é sobre o próximo. Porque o evangelho já nos alcançou, nós estamos aqui porque o evangelho nos alcançou. Estamos num processo de aperfeiçoamento até o fim da vida. Mas agora não é mais sobre nós, agora é sobre o próximo, amém? Posso ouvir um amém? E quanto desse amor de Deus existe em nós? Você quer ver uma coisa? Eu preciso amar a Deus e ter o amor de Deus em mim. Daí sim eu vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo. Mas quanto desse amor de Deus está em nós, irmãos? Você já imaginou Jesus, se Jesus tivesse o nível do nosso amor para com Deus e para com o próximo? Para pensar um pouquinho aí, vamos refletir. Vamos fazer uma introspecção aí. Você já parou para pensar se Jesus tivesse Eu pensei isso essa semana. O meu nível de amor por Deus e pelo próximo. O seu nível de amor por Deus e pelo próximo. Se Jesus estivesse nele, será que ele teria ido para a cruz? Precisa responder. Será que ele amaria os seus perseguidores? Será que ele perdoaria os seus ofensores? E será que ele teria abraçado o leproso? A maneira como nós tratamos o nosso próximo, muitas vezes, vai revelar o quanto do amor de Deus está em nós. Será que estamos dispostos a ir para a cruz? E ir para a cruz não é morrer como Jesus morreu, mas é negar a nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Será que a gente está disposto, irmãos? Porque a gente quer ser parecido com Jesus, amém? Amém? Quantos querem ser parecido com Jesus? Esse é o nosso objetivo, irmãos. Agora é fácil ser parecido com Jesus até o momento que nós somos exigidos. Até o momento que é exigido de nós sermos cravados na cruz com Ele e sofrer e sermos participantes das aflições que Ele também foi. Será que estamos dispostos a amar os nossos perseguidores, a perdoar os nossos ofensores? Será que estamos dispostos a abraçar o leproso? E abraçar o leproso não é literalmente só o leproso, mas é se doar, é ir um pouco mais além, é a segunda milha, é a outra face, é a renúncia,
por amor. Porque a Bíblia diz que ninguém tem amor maior que esse, de dar a vida em favor do seu irmão. Então essas coisas todas têm me falado muito comigo e têm me feito enxergar que tipo de evangelho, ou melhor, que nível de evangelho eu estou vivendo. E me conscientizar não para uma condenação, porque muitas coisas a gente já cresceu, já rompeu, já venceu, amém? Nós estamos num nível muito bom, cara, espiritual. Deixamos o pecado, amamos a Jesus, amamos a sua obra, nos envolvemos já com a sua obra. Glória a Deus por isso. Mas há um pouco mais ainda. Para nós brilharmos lá fora o brilho de Jesus, nós precisamos viver internamente as experiências que Jesus viveu e sermos aprovados por Deus nelas. Sabe o que às vezes é contraditório? Porque o nosso desejo é aquela canção, né? E todos hão de ver quão grande é meu Deus. Essa canção, eu canto ela desde quando me converti, eu me quebranto todas as vezes. Porque esse é o meu desejo, é que todos vejam como Deus é grande, lindo, maravilhoso, que o máximo de almas possíveis sejam alcançadas por Jesus. Esse é o nosso desejo como igreja. O desejo da igreja é revelar Cristo ao mundo, amém? Não é esse? As nações, amém? Não é esse? É revelar Cristo ao mundo. Desejamos que Jesus seja conhecido por todos os povos, línguas, nações. E o que é intrigante é que nós temos a instrução do próprio Jesus para que boa parte disso aconteça. Ele disse em João 13:35: nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Sabe, o que o mundo precisa ver não é mais uma pregação do Evangelho, talvez, mas seja a prática dele no dia a dia. A prática do Evangelho e o amor para com Deus e uns para com os outros. Então o mundo verá que a igreja é a igreja do Senhor e nós somos discípulos do Senhor. Isso irá mostrar que pertencemos a um reino diferente do reino dessa terra, o amor de um para com os outros, não de boca, irmãos, mas de atitude, de prática. Por que Jesus disse isso, irmãos, acerca do conhecimento de sermos os seus discípulos através do amor um para com o outro? Porque Jesus conhecia e conhece o egoísmo do coração do ser humano. Jesus viveu entre o ser humano. Jesus formou o ser humano junto com Deus. Ele viu a queda, ele viu que o pecado transformou o ser humano, e ele viu o egoísmo do coração do ser humano. 2 Timóteo 3 diz: nos últimos dias os homens se tornarão amantes de si mesmos. E os homens não é lá os ímpios, tá? É nós. É todos. Timóteo é uma carta escrita para crente. Então Deus se revela na unidade, no amor, um para com o outro. Não é Deus comigo, Deus contigo, né? É como nós cantamos, é o Emanuel, Deus conosco. Efésios 4 vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportar não é dar suporte, não é sustentar. Essa palavra no original quer dizer ter paciência para com aquele que ainda não alcançou o seu nível espiritual. É isso que o Senhor estava dizendo.
ter paciência para com os erros e falhas dos seus irmãos. Suportai uns aos outros. Não julgar, não excluir, não se afastar, ter paciência e compreender que a estrada para a perfeição inicia reconhecendo a imperfeição. E é uma estrada de dia após dia. Essa é a unidade do corpo. Verso 16, coloca para mim lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 16. Verso 16. 4:16. O 15, por favor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pode deixar aí. O texto vai dizer que a unidade da fé, ela é pelo vínculo da paz. Amém? Pode deixar esse texto aqui. No versículo 3 de Efésios que a gente leu 2, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Suportai uns aos outros em amor, tenham paciência um para com os outros, tenham paciência com os erros uns dos outros, estejam dispostos a perdoar as ofensas dos seus irmãos, estejam dispostos a amar aqueles que vos perseguem, que de alguma maneira ainda cometam algo contra a vida de vocês. Suportem uns aos outros em amor. E o verso 3 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é unidade de Espírito, irmãos? Unidade é diferente de união. Unidade é diferente de estar junto. Principalmente de Espírito. Porque nós podemos estar juntos fisicamente no mesmo ambiente, mas estamos divididos dentro de nós espiritualmente. E isso não agrada ao Senhor, porque isso é um nível raso de evangelho, onde há intrigas. Paulo disse assim à igreja de Coríntios: olha, eu queria leite vos dei de beber. Leite, um leitezinho assim, uma mensagenzinha para novo convertido, ele disse: leite vos dei de beber. Porque há entre vós invejas, ciúmes, porfias, brigas, dissensões. Ou seja, existia uma mensagem a um nível superior para que Paulo trouxesse aquela igreja, mas por causa do nível espiritual deles, ele teve que dar um leitinho. Mas nós não estamos mais nesse nível espiritual. Então, queridos, Deus não vai mais falar de pecado externo. Ainda que eles existam, pornografia, masturbação, pecados sexuais, a própria fornicação, mentira, adultério, roubo, assassinato. Eu acho que esse não é mais o tempo de tratarmos disso. Isso você não precisa nem do Espírito Santo para convencer você. Mas Deus vai tratar agora de coisas que estão dentro de nós. Que chegou o tempo, até aqui Deus permitiu, beleza? Deus sabe do nosso processo. Ele vem te usando, Ele vem usando a tua vida, agindo, te tocando, te abençoando, porque Ele sabe que é um processo. Ele trabalha em nós, é Ele que trabalha em nós. E Ele sabe que existe um tempo para cada coisa. Mas agora chegou o tempo que chegou o tempo dele começar a tratar o nosso interior. Aquilo que Ele vê dentro de nós que não agrada ao Senhor. Que são essas coisas. E aí, o que é interessante? Manter a unidade pelo vínculo da paz. A paz, se não há paz, não há unidade. Então, a paz é o árbitro para tuas decisões e também para apitar um cartão vermelho para você. Quando não há paz com o próximo, é porque alguma coisa tem dentro de você. É preciso buscar resolver. E aí é interessante que o texto diz assim, ó:
E todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Onde está? Você sabe que nós somos membros de um corpo, né? Um é pé, um é mão, um é cabeça, o corpo de Cristo. Cada um é uma parte, mas todos juntos formamos o corpo. Agora, onde é que estão as juntas? Paulo usa uma figura humana. Onde é que as juntas estão? Que unem a mão com o antebraço, o braço com o ombro com o corpo. Onde estão as juntas? Elas estão visíveis no corpo? Sim ou não? Não. Elas não estão visíveis. Elas estão internas, as juntas. Você não vê elas, os ligamentos, mas elas estão aqui. Então Paulo está falando que o que une o corpo, ou o que separa o corpo, está no interior do ser humano. Não está externamente, porque externamente é a paz do Senhor. Aleluia. Oi, amiga. Estás linda hoje. Não é assim? E aí, brother, beleza? Tapinha nas costas. Mas às vezes dentro, a junta se rompeu. Então é um tempo de um evangelho mais maduro. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque só assim as pessoas vão olhar para nós e ver Cristo em nós verdadeiramente. Só assim nós vamos alcançar a plenitude do que Deus tem para nós. Porque Deus, Ele age na unidade. Quando a unidade é mover, a poder, a avivamento. A primeira coisa que Deus vai tratar é o nosso interior. E Ele diz que, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, quando nós estamos ajustados, quando nós estamos unidos, a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo, ou seja, o crescimento do reino de Deus, ele começa a se tornar automático. Porque cada um contribui na sua parte, na sua medida, em unidade. Isso traz o crescimento para o corpo. No Monte da Transfiguração, eu prego sempre sobre poder, glória, fogo, Espírito Santo, né? Eu gosto. Mas o Senhor não deixou eu trazer essa mensagem hoje dessa forma, né? E no Monte da Transfiguração é legal, porque no Monte da Transfiguração tem poder, glória, fogo, né? Visão, nuvem, voz. Tá lá, né, os discípulos, Pedro. E aí aparece uma nuvem de glória, Moisés e Elias, né, representando a lei, os profetas. E aí Pedro está lá impactado com aquilo, ele se mete já na conversa. Deixa eu fazer uma barraquinha aqui, Senhor, para Moisés, para Elias, para ti. Nós não precisamos, nós ficamos. Ele não fala para ele. Ele diz, nós deixa no relento mesmo, não tem problema. O que importa é a gente estar aqui, porque aqui tem fogo, aqui tem glória, aqui tem voz do céu, aqui tem visão. Aqui é maravilhoso. E depois eles descem, lá embaixo tem uma criança que tinha... Eles achavam que era ataques epiléticos, mas era um demônio. E eles vão orar, eles não conseguem expulsar aquele demônio. E aí é legal, a gente quer a glória, a gente quer o fogo, a gente quer viver nesse ambiente, cara. E é maravilhoso, eu amo isso. Mas o que importa mesmo é o que a gente vai fazer depois disso. É o nosso fruto depois disso. É o dia a dia que Cristo precisa ser revelado. Aqui dentro da igreja, Jesus não precisa ser revelado. Porque aqui é muito fácil ele ser revelado. Às vezes nem aqui dentro ele não é. Porque às vezes a gente não consegue amar o nosso próximo dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade de fé. Pessoas que a gente conhece, mas que por alguns motivos houve ferro afiando ferro e a gente fica com intrigas. Como que a gente vai amar aqueles que perecem, que a gente não conhece? O Evangelho é uma renovação da mente, e a primeira mudança é você deixar de pensar apenas em si mesmo, começando a pensar no próximo. E irmãos, quem que é o próximo? Quem que é o nosso próximo? Algumas pessoas dizem, né? Meu próximo é minha esposa, meu pai, meu filho, meu marido, meu namorado.
Queridos, próximo é todo aquele que você se aproxima. Ele passa a se tornar o seu próximo. Amém? Qualquer pessoa que se aproximava de você, qualquer pessoa que se aproximava de Jesus, passava a se tornar o próximo de Jesus. E Jesus sempre se movia de íntima compaixão. Sempre. Você vai ver em Marcos 9, você vai ver em Marcos 14, você vai ver em Marcos 15, você vai ver em vários outros textos, Jesus se movendo de íntima compaixão com o seu próximo. E o que é compaixão? Por favor, pode chegar aqui para nós encerrar no horário. Compaixão, queridos, é um verbo que expressa o grau mais elevado de empatia e simpatia pelos que sofrem. É uma preocupação profunda com um auxílio ativo. Você se preocupa e age. É o bom samaritano, que não passou de largo, mas que estendeu a mão e fez algo. Eu queria orar por você. Eu queria gerar isso, que o Espírito Santo gere isso no seu coração. É um tempo da gente refletir. Sabe, a gente para em tantas coisas pequenininhas às vezes, irmãos. Tantas coisas atravessadas que um falou e não falou, um fez ou não fez. E pessoas estão perecendo ali fora, precisando de homens e mulheres bem resolvidas, jovens bem resolvidos, para impactar essa geração.